Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, sábado, iremos meditar o Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 40 a 53. Escutemos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que a Galiléia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós escutamos a palavra de Deus e eu gostaria de destacar uma única frase desse Evangelho que nos chama a atenção, que são aquelas pessoas que ficam encantadas com Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como Jesus. O que ele fala é o que ele é o que ele vive. As suas palavras estão equiparadas às suas ações. Não há nenhum desvio sequer. Não há nenhum desvio de vida contrária em Jesus. E as pessoas se sentiam atraídas, porque é alguém que fala com autoridade, é alguém que fala com vida, com propriedade de vida. E o Evangelho a gente pode apenas parar aqui, nessa frase que os guardas responderam diante dos fariseus e sacerdotes que querem aprisionar Jesus Cristo, querem aprisionar essa palavra que liberta. Os guardas respondem: "Ninguém jamais falou como este homem falou." E aí os fariseus respondem: "Também vós vos deixastes enganar?" Mas quem estava na enganação eram esses homens que perseguiam a Jesus, que não queriam enxergar a verdade. Amados irmãos e irmãs, quando nós enxergamos a verdade a respeito de Jesus Cristo, que Ele é Deus feito homem, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Messias, que nele a nossa vida deve se apoiar, olha, a nossa vida ela fica mais cheia de cor, a nossa vida fica mais cheia de tonalidade, de peso de eternidade. A nossa vida se torna leve. E esse encantamento por Jesus deve nos levar a um comprometimento com Ele. Nós nos encantamos, mas a grande tentação é de querer aprisionar
né, a verdade da palavra, como os fariseus, né? Então, passemos o encantamento para o comprometimento com a pessoa de Jesus. E que a gente deixe de lado, né? Como hoje nós vemos em um mundo que quer cada vez mais calar a verdade, que não quer se comprometer com a fé, que não quer se comprometer com Jesus Cristo. Lembre-se, ninguém jamais falou como este homem. Olha, muitos ao longo da história falaram muito bem. Muitos utilizaram retóricas, técnicas de fala, mas ninguém jamais falou como ele. Porque Jesus é a própria palavra, é a própria palavra do Pai, é a pregação do Pai para nós. Nele encontramos a palavra viva, a promessa realizada, cumprida. Nele a esperança está completa. Que possamos nos apoiar no Senhor, nos comprometer com Ele e segui-lo. E se encantar cada dia mais. Um encantamento que nos compromete com Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.